diz durante a batalha, ó. Durante a batalha, todos os obreiros, os membros, juntos no mesmo espírito, guardando as costas do ministrador. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 5. Pois Pedro estava aguardando no cárcere, mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja a favor a ele. Olha só que lindo, igreja. Pedro estava no cárcere, ele estava preso. Enquanto Pedro estava lá, a igreja estava orando por ele. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que os membros, os obreiros, aquelas pessoas que não estão indo numa visita, eles têm que orar e interceder por aqueles que estão lá. Que Deus enviou um anjo para guardar. Que Deus enviou um anjo para estar lá naquela casa. Que Deus enviou um anjo lá para soltar Pedro. Então a oração da igreja pelo líder, aqueles que estão ali na volta, orem espiritualmente, guardando. Deus opera, Deus guarda o teu servo, honra o teu servo. Fique em espírito orando na mente, enquanto para aquele demônio cair. Amados irmãos, aconteceu algo aqui na nossa igreja, que tinha um irmão que ele fazia muita divisão, ele se levantava com todo mundo da igreja. Só ele era homem de Deus, só ele queria pregar, só ele queria falar. Ele cuidou do ministério 1 mês e disse que já era pastor, e ele ia nas visitas com nós. E sabe o que o Espírito Santo de Deus me revelou? Que ele estava indo na visita, ele estava indo nos cultos, incrédulo. Ele estava desacreditando. A gente falava, olha lá, o demônio vai cair. E ele ficava esperando para ver se aquilo ia acontecer dentro da mente dele, do coração dele. Ah, mas tem que acontecer, tem que falar e tem que acontecer. E ele ficava batendo naquilo ali. E aquilo impedia com que o Espírito Santo agisse. A Bíblia diz que o Jesus ele estava fazendo milagres numa cidade e não conseguiu fazer muitos milagres porque a falta de fé daquele povo era fraca. Então veja que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da falta de fé. E aquele irmão, ele colocava em dúvida, ele colocava tudo lá que nós falávamos, nós vamos lá e Deus vai operar. Não, mas então Deus tem que operar mesmo. Ele pensava, nós vamos lá e o demônio vai cair por terra. Não, então o demônio vai cair. Nós ia lá, não, então não pode, vocês estão empurrando, vocês estão colocando a mão na cabeça. Então essa pessoa era pedra de tropeço. Aí Deus me deu uma visão, aonde desceu um anjo do Senhor lindo, um anjo do Senhor com a sua veste toda branca, com um cabelo loiro, desceu para mim, e ele estava com as suas asas recolhidas, e ele falou assim para mim, quando ele desceu para mim no meu sono, desceu para mim e falou comigo, ele disse assim, e aí apareceu a imagem daquele irmão, e ele disse assim, este irmão tem que sair, porque ele está prejudicando a obra, ele está sendo pedra de tropeço. Veja, irmão, só porque ele questionava, só porque ele ficava questionando tudo que era revelação, ele questionava. Não, mas ele falou que vai acontecer e não aconteceu. Tem que acontecer. Ele falou que aquele irmão ia ter um carro e o carro não veio. Irmão, se Deus entregar que Deus vai dar um carro, aquela pessoa não morreu, Deus pode dar no final da vida dela. Então não tem que ficar questionando, não tem que ficar questionando ele, tem que analisar a profecia. Se é de Deus ou não o profeta. E isso entristecia um irmão, entristecia o outro irmão, entristecendo. Então todos da igreja têm que estar no mesmo espírito. Tem muitas igrejas, muitas pessoas que vêm no culto para criticar. Tem muitas pessoas que vêm no culto para ver Deus operar, para ver se vai ter milagre, para ver se tem isso. Então isso tudo são pedras de tropeço na vida das pessoas. E isso tem prejudicado o ministério, tem prejudicado Deus de operar milagres, de Deus operar maravilhas, porque as pessoas ficam questionando. Então isso, todos têm que estar no mesmo espírito. Veja, irmãos, para você fazer a obra junto. Então, obreiro Cláudio, os irmãos, obreira Cláudia, irmã Cláudia, irmão Manuel, os irmãos aí que congregam já nas nossas igrejas, certifique se as pessoas que estão evangelizando com vocês estão no mesmo espírito, que não tenha nada para acusar. Certifique se vocês estão no mesmo espírito, se os irmãos estão na mesma concordância, porque o reino dividido não vai prevalecer. Então muitas das coisas Deus ele não consegue operar e aí o diabo dá risada. Por isso que muitos evangelizam e nada acontece. Visitam e nada acontece. Vamos ver agora a outra parte durante a batalha. Durante a batalha lá, enquanto estiver orando, enquanto estiver pregando, enquanto estiver anunciando, no momento que você estiver fazendo aquela visita, veja que no mundo espiritual acontece muita coisa, irmão. Muita coisa acontece no mundo espiritual. Só receba objetos consagrados do caráter maligno com autorização do dono, se possível, ele mesmo se desfazer. Vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo 19 ao 20. Também, muitos dos que haviam praticado estas mágicas, reunindo-se os seus livros, queimaram diante deles todos. Calculando o seu preço, achou que montava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Veja, irmãos, quando você for fazer uma visita numa casa, aquela pessoa ela tem uma imagem, aquela pessoa ela tem uma escultura, aquela pessoa ela tem uma guia, aquela pessoa ela tem
um cigarro, cachaça, qualquer coisa que ela queira se desfazer naquele momento. Ela aceitou Jesus. Ela falou, não, eu não quero mais isso na minha casa. Eu não quero mais isso na minha vida. Ela tem que falar. Você tem que deixar, é você que está querendo, né? Sim, tem que deixar, não, pode levar, eu não quero mais acreditar nisso. Mas sabe o que você deve fazer, irmãos? Você tem que mandar ela. Então, se tu não quer mais, pode quebrar essa imagem aqui agora. Nós vamos ali, tu vai quebrar. E aí dá para ela quebrar. Ah, se tu não quer mais essa guia, pode quebrar essa guia. Manda fazer isso. Todos estão me ouvindo, porque eu vou explicar por quê. Se ela não quiser mais a cachaça, manda ela jogar a cachaça fora. Virar a cachaça e jogar. Se ela não quiser mais aquela corrente satânica, ela tem que quebrar a corrente e desfazer. E depois que tiver quebrado, tu tira de lá. Sabe por quê, irmãos, que eu vou dizer para vocês isso? Porque acontece de muitas das vezes a gente vai numa casa, expulsa o demônio, ela te entrega a imagem da Aparecida, do São Jorge, do Ogum, te entrega a imagem lá, tu leva aquela imagem. Só que o que acontece? O demônio entra depois na cabeça dela e diz, olha só, tu viu? Tu se desfez da minha imagem? E o que aconteceu? A tua vida está desgraçada, ele volta a atormentar a vida daquela pessoa. Mas se ela quebrar aquela imagem, ela quebrou o vínculo. Porque algo sentimental está com ela que ela vai trazer de novo aquela imagem para casa. Ela vai trazer de novo aquele pé de coelho, aquela ferradura. Ela vai trazer de novo aquilo para casa porque ela não se libertou. Foi você que convenceu ela a te dar. Então por isso que as pessoas não se firmam dentro da igreja. Foi você que convenceu ela a tirar aquela guia. Não foi ela que quis quebrar, não partiu dela. Então tem que partir dela. Ela tem que fazer aquilo. Ah, esse quadro é do diabo. Ela tem que quebrar o quadro, rasgar o quadro. Porque daí ela não vai ter medo do demônio. Muitas das vezes a pessoa entrega a imagem, muitas das vezes a pessoa entrega a guia, muitas das vezes a pessoa entrega o objeto oferecido para ti e ela fica com medo agora que o Satanás vai voltar. Ela não venceu o medo e a Bíblia diz que se a gente teme a Satanás, ele entra na nossa vida. Porque a gente tem que temer somente a Deus, não pode ter medo do diabo. O diabo é derrotado pelo sangue de Jesus. Então quando ela quebrar aquela imagem, ela vai quebrar com tudo. Ela vai quebrar aquela imagem, ela vai quebrar aquela guia, ela vai se desfazer daquela guia, ela não vai mais ter medo. Se ela falar, não, eu tenho medo, aí tu tem que pregar, não, em nome de Jesus, tu está aceitando Jesus e a partir de agora tu vai vencer todos os medos da tua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, pode quebrar. Peça para aquela pessoa se desfazer, se possível. Se não conseguir, tu pega, leva e queima. Pega, leva e queima. Pega, leva e queima. Faz um vídeo, mostra nós queimamos e todo mal foi queimado. Esse mal, esse espírito que estava aqui não pode mais entrar na tua vida, não tem mais poder. Você tem que deixar claro para aquela pessoa, entenderam, irmãos? Então não pegue nada, porque muitas das vezes a gente foi numa casa, chegou lá no portão, a pessoa pediu de volta. Então a pessoa não se libertou, pediu pro neto vir buscar. Fui fazer uma visita lá e um pastor que estava conosco pegou o isqueiro, pegou o cigarro e levou. Chegou lá na porta, a pessoa pediu o isqueiro de volta para fumar. Então não adianta, irmãos. A pessoa tem que se desfazer, a pessoa tem que quebrar. A pessoa tem que desvincular daquilo ali. Aquilo ali tem que ficar na memória dela. Ela tem que desprender daquele objeto, senão ela vai comprar outro. Senão aquele sentimento dela no objeto vai estar ali, ela vai comprar outro, ela vai pegar outro. Então acontece isso. Então nós estamos entendendo aqui, em nome do Senhor Jesus, isso. Amados irmãos, vamos ver aqui o tempo que está. 2 horas de ensino. É muito tempo de ensino, irmãos. É muita coisa para passar. E veja que no ensino passado, sábado passado, a gente também ensinou aí. E ficou muito tempo também. Mas Deus tem nos dado a vitória. Daqui a pouco eu tenho que ir para o culto. Abençoado. Em nome do Senhor Jesus. É bênção passar a tarde com os irmãos. Vale a pena porque eu creio que vidas têm transformado. Já são 5h30. Eu vou estar passando aqui agora para os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu vou ensinar vocês a ter autoridade sobre as trevas, coisas que vocês vão fazer, coisas que vocês vão executar, para ter autoridade sobre as trevas. Estamos chegando agora nas partes finais. Para ter autoridade sobre as trevas. Olha só, a primeira questão, para você ter autoridade sobre as trevas, deixa eu tirar aqui. Permaneça firme na ordem que foi dada. O diabo, ele é rebelde, irmãos. Ele é rebelde, mas ele tem que obedecer. Muitas das vezes tu fala para aquela pessoa de joelho, tu fala para Satanás, de joelho, Satanás, ele não fica de joelho. Por quê? Porque ele é rebelde. Ele é um ser rebelde, ele é um ser astuto, irmão. Então, por ser um ser astuto, um ser rebelde, ele não obedece a tua ordem naquele momento. Então, tu tem que permanecer. Tu é autoridade naquele momento. Jesus te deu autoridade, o demônio já manifestou. Tu não deve nada para Satanás. Então, tu tem que falar de joelho, em nome de Jesus, de joelho, coloca de joelho, pede, insiste que ele vai ficar. Ele é rebelde. Ele não obedece a ordem de Deus e também ele não vai querer obedecer a tua ordem, mas tu estás sobre a autoridade. E aí naquele momento Deus vai vir para quebrar as pernas dele, entenderam? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. É verdade. É um ser desobediente. A segunda maneira, amados irmãos, deixa eu botar aqui que caiu. A segunda maneira também, durante a autoridade sobre as trevas, em caso de resistência espiritual, peça para que o Senhor envie seus anjos para ajudar na batalha espiritual.
eles são espírito ministradores. Irmãos, muitas das vezes a gente vai pedir para Deus enviar os seus anjos. Pede para Deus, porque os anjos estão também para isso. A guerra que nós estamos vivendo é espiritual. Tu está na carne e a vítima está na carne. Mas tu está através do Espírito Santo e a vítima está através do Espírito imundo. Mas existe ao redor legiões de demônios batalhando ali naquele momento. Então tu tem que pedir reforço do céu. A Bíblia vai nos dizer que um próprio anjo, o anjo mensageiro, o anjo Gabriel, pediu reforço para o anjo Miguel, para ele vencer aquela batalha, porque eles não estavam conseguindo levar a mensagem para Daniel. Então, se o anjo pediu ajuda, nós também temos que pedir ajuda, irmãos, para esta batalha. Um anjo pediu ajuda, ele disse, eu queria trazer a tua mensagem, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas um príncipe da Pérsia, um demônio que está no ar, ele impediu que eu descesse, então eu tive que pedir reforço para o anjo Miguel, o anjo guerreiro viesse guerrear comigo para que eu pudesse trazer aqui esta mensagem. Veja que um anjo pediu uma ajuda, então se o próprio anjo pediu ajuda para trazer a mensagem de Deus, para descer, nós também temos que pedir. Nós estamos pedindo ajuda para que Deus envie os seus anjos. A Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao redor para nos guardar. A Bíblia diz que os anjos são seres espirituais, espíritos ministradores que vieram para nos ajudar. Então a gente pede para os anjos sim ajudar. Não que a gente adora anjo, não que a gente glorifica anjo, mas sim que Deus envie os anjos para nos ajudar. É bíblico. Então a gente tem que pedir, anjo Gabriel, coloca a espada. Anjo Miguel, coloca a espada, porque todo anjo tem espada. Nós somos seres e temos a espada, que é a palavra de Deus. Então todo anjo, ele é ministrador da palavra de Deus, ele zela a palavra de Deus, ele obedece a palavra de Deus. O anjo conhece a palavra de Deus, até Satanás, só que Satanás não tem espada, porque ele não obedece. Nós temos a espada de Deus. Então o anjo, todos os anjos, mesmo sendo mensageiro, têm espada. Todos têm espada. Então, pede para o anjo vir e estar ali te ajudando. Irmãos, em caso de violência da vítima, dê ordem para que ela venha parar o corpo. O demônio, quando manifesta, começa a bater a cabeça no chão, ele começa a bater a cabeça na parede, ele começa a bater a cabeça em todo lugar. Então, amados irmãos, para nós entender, nós temos que dar a ordem. Nós temos que dar a ordem em nome do Senhor Jesus.